Introdução. A área do conhecimento e disseminação da informação está inserida na linha de pesquisa, geração e uso da informação. Ela abrange conhecimento sobre os canais de comunicação, fonte de informação, processo de referência, disseminação da informação, necessidade e demanda da informação, programas de educação e treinamento do usuário, entre outros tópicos. A disciplina de uso e usuários da informação integrante do núcleo central da área da ciência da informação, tem os seguintes objetivos: de capacitar o aluno, formular o desenvolvimento, procedimentos de caracterizar o usuário e não usuário da informação, identificar e conhecer e aplicar diferenças metodológicas do estudo do uso e de usuários de serviço de informação, desenvolver a capacidade de orientar e instruir o usuário e o uso a serviço das fontes de informação, identificar em relação ao estudo e ao uso do usuário com o planejamento bibliotecário. É importante apresentar aqui que o conceito clássico de ciência da informação é a disciplina que investiga as propriedades do comportamento da informação, as forças que reagem ao fluxo dos meios para processá-la a fim de obter a otimização e recuperação da utilização. Essa está focada no conjunto de conhecimentos relacionados à geração, da obtenção e organização, armazenamento, recuperação, interpretação, disseminação, transformação e utilização da informação, que inclui a investigação e a representação da informação dos sistemas naturais e artificiais, a utilização de códigos, a transmissão deficiente e a mensagem de instrumentos e técnicas de processamento da informação. É uma ciência interdisciplinar derivada relacionada à matemática, lógica, linguística, psicologia, ciências, informações de pesquisas operacional, das artes gráficas, as comunidades, biblioteconomia, a administração e o tema mais similares. O conhecimento do comportamento do usuário da informação é imprescritível para planejar, desenvolver e prestar serviços de fato de atender a necessidade dos usuários, consumidores e produtores da informação. Do segundo Robredo. As transferências do conhecimento ocorrem quando o conhecimento é difundido de um indivíduo para outro ou para um grupo. O muito conhecido como transferido, por exemplo, como intercâmbio social e cultural. O conhecimento é transferido mediante um processo de socialização da educação e aprendizado. O conhecimento pode ser transferido propositadamente ou pode acontecer como resultado de outra atividade, e esses processos sociais de transferência de conhecimento são resultados de uma forma ou de outra de codificação do conhecimento dos virtuais de um grupo de organizações, onde a codificação da linguagem determinada para níveis variáveis e utilização de terminologia especializada dependerá de características do público a que se destinam. Portanto, essa disciplina se desenvolve a abordagem dos seguintes tópicos de terminologia e conceito de tipologia de usuários, a variação, literatura nacional e internacional sobre os estudos da necessidade e uso da informação, metodologias disponíveis para proceder os estudos e comportamentos na busca da informação pela comunidade científica e canais de comunicação, formais e informais de análise semiométricas e biométricas, formação e treinamento do uso e usuário de recursos informacionais. Reconhecer a necessidade informacionais da comunidade a ser entendida e construir um ponto de partida, planejamento de serviços de informação. É uma preocupação constante no decorrer da prestação de serviço. Deve-se ter em mente a acessibilidade e a facilidade de fatores determinantes do uso de serviços de informação e dos canais de informação, pois, visa a regra, utiliza-se a informação da zona de conforto. Os estudos e uso das comunidades de usuários de informação têm como objetivo descrever vários tipos de atividades de serviços de informação e os grupos de pesquisa como apoio e decisões administrativas, estabelecer princípios gerais de funcionamento, de organização e do uso desses serviços. Para proceder esse estudo, frequenta-se diferentes problemas, tais como a falha da definição sobre os dados e serviços e dificuldade de quantificar material especiais quanto sobre a circulação do material e não incluir os dados sobre os resultados de telefone e correspondência, entre outros.
O maior problema diz a respeito dos dados em geral são relativos mais entradas nos sistemas do que saídas. O que dificulta a descrição da interface da biblioteca e bibliotecários e usuários. A participação do usuário na cadeia documental ocorre em diversos momentos, a saber, a sinalização, a seleção, a avaliação de fontes de informação, no acesso de literatura não convencional da literatura cinzenta, pois o usuário é diferentemente informado sobre esses tipos de documentos, organização e criação de instrumentos no trabalho como exemplo da linguagem de documentos, estrutura de arquivos, dos formatos de comunicação, descrição e conteúdo de informação, da estratégia da busca e da avaliação, os resultados de pesquisa que, como contribuir gerador de informação, documentos participando diretamente na geração, divulgação, disseminação de informação entre suas partes. A atual corrente de mudança substancial de modo profissional de informação que visualiza sua natureza e de seus serviços do ponto crítico deixa ser os seus serviços como frequência, o que se faz e possa ser, as quais o propósito do serviço são utilizados e como não percebidos apropriados pelos usuários. Dessa forma, os paradigmas atuais da área pressupõem, apesar dos termos de necessidade de informação e do uso da informação, ou melhor, em termos que as demandas da informação, cabe aos gerentes de serviços promover as realizações de estudos e seus usuários como enfoque de metodológicos sistematizados e fundamentais de noções de pesquisa de mercado, segmentação de mercado e análise do consumidor como instrumentos eficazes para planejar o produto e serviços ofertados. Esses estudos permitirão diversificar e personalizar a oferta do produto e do serviço de função das demandas, interesses e necessidades, respeitando os hábitos e a percepção dos usuários. O usuário com a comunidade cliente. O conceito de usuário é complexo, diz a respeito tanto dos especialistas que interrogam a base de dados como aquele que solicita os serviços. Resposta a uma questão, a uma pesquisa bibliográfica, um cliente ou um serviço, a um produto de informação, entre outros. Usuário e comunidade de clientes são termos usados muitas vezes como sinônimos. A literatura internacional no termo de utilização do usuário é cliente, que está mais próximo do conceito comercial de marketing. O termo comunidade é utilizado quando se refere ao público que frequenta ou poderia frequentar a biblioteca pública. Para esta comunidade, refere-se a pessoas que residem à jurisdição da política servida por ela para a biblioteca escolar. São todos os alunos matriculados e professores para a biblioteca universitária e são os corpos docentes, discentes e funcionários. Para a biblioteca especializada, a companhia de instituição comercial, a fundação ou a empresa que a criou. A comunidade não é constituída somente de usuários reais, mas inclui todos os usuários potenciais. Usuários reais são definidos como aqueles que utilizam os serviços e usuários potenciais, como o total de usuários que podem utilizar serviços de informação. A compreensão e a necessidade de cada indivíduo em relação à informação é complexa. Se modificar constantemente o recurso do usuário é a base da orientação e da concepção do serviço da informação. Considerando as características, atitudes e necessidades da demanda, esses serviços devem ser planejados de acordo com os usuários e a comunidade a ser atingida, com a natureza das suas necessidades de informação e seus padrões de comportamento na busca do uso da informação de modo de maximizar a eficiência tais como os serviços. Muitos fatores influenciam o comportamento do usuário em relação à informação. E esses fatores são informação de básica do usuário, treinamento que possui utilização de fontes, produtos e serviços de informação, acesso a esses serviços, condições de trabalho, do tempo que dispõe da busca da informação, e outros fatores de grau de instruído conhecimento de línguas, posição socioprofissional, sociabilidade e do grau de competição dentro do grupo de atuação. Imagem de cada um tem com a informação e a experiência anteriores. Esses fatores podem ser classificados segundo Ferreira, 1995, como segue as variáveis comportamentais: personalidade, valores, atitudes, crenças, motivos, estilos de vida, etc. Incerteza, ambiguidade de riscos percebidos, memória da sua ativação, dados de experiências acumulados,
aprendizagem como repetição de experiências, predisposição para a busca, avaliação, escolhida, reação, experiências, faixa etária, nível educacional, estilo e cognitivos, orientação individual, interesse das atividades do lazer, profissionais, do fator influente e importante na área do assunto, atividade do interesse, hábitos profissionais e ambiente de trabalho, variáveis externas, informações subjetivas, comunicação induzida, grupo de referência local do trabalho, frentes de pesquisa. Como qualquer outra organização, os serviços de informação existem para realizar funções específicas que foram suficientemente importantes para justificar sua criação e implantação. Entretanto, as funções que justificaram a sua implementação podem se tornar menos importantes ou menos desnecessárias com o passar do tempo. Os tipos de serviços oferecidos e estruturas organizacionais com correspondentes de operações e procedimentos requeridos para a sua manutenção de níveis de números profissionais e recursos necessários a fatores que foram considerados quando o planejamento inicial de um serviço de informação que devem ser revistos de acordo com os estudos da comunidade. Os estudos da comunidade pressupõem a análise da coordenação de aspectos econômicos e sociais, entre outros internacionais a outros grupos relacionados. Tal análise não terá valor se não considerar as características peculiares da comunidade de cada um dos seus elementos. E esses estudos envolvem, portanto, investigação dos elementos e características da comunidade e os significados dessas características. Passo dos estudos do usuário. Defina a propósito do estudo, elaborar estudos de relatório final, determinar os tipos de dados e métodos de coleta, preparar tabelas, formulários impressos para coletar a tábua de dados, coletar dados, tabular e analisar, preparar relatórios, revisar críticas e preparar o final do relatório. Na pesquisa para identificar necessidades e não usuários deve-se considerar: quem são os usuários e não usuários? Quais são os interesses e a necessidade? Quais são as atitudes da relação do serviço de informação? Onde o serviço da informação situa-se na estrutura geral da organização e na sua comunidade? Para formular um problema de pesquisa a partir do tema central, define-se como buscar respostas para as seguintes questões: qual o problema a ser estudado? Quais são os fatores que estarão relacionados ao problema? O que se pode supor a partir desses dados e fatos da informação disponíveis? Que métodos e técnicas do usuário poderão ser utilizados para observar o problema? Qual a solução desejável para o problema? Por que se procura essa solução? O problema de se localizar como apresenta tem como ocorrido essa quantidade. Categorias de usuários. Os estudos de usuários estão ligados na teoria de sistemas e principais da administração científica, do planejamento dos estudos comportamentais, entre outros. O conhecimento do usuário é importante porque este é responsável pela existência de serviços, com consequência por avaliá-lo. O usuário pode ser analisado por dois critérios: o objetivo de categorias socioprofissionais e especializadas da natureza da atividade para a qual a informação é produzida em relação com os serviços de informação. Psicossociológicos. As atitudes e valores relativos à informação em geral e às relações e serviços da informação, em particular os fundamentos do comportamento de pesquisa e de comunidade da informação e do comportamento da profissão e a sua relação social. Os estudos de usuários podem ser agrupados em estudantes, professores, pesquisadores, pessoas de produção planejados, administradores políticos, cidadãos, etc. Usuário final, usuário intermediário, documentaristas. Não usuário inclui usuários que não estão cientes de serviço e não têm acesso a eles e não sabem usá-lo
não têm confiança neles ou aqueles que não sabem que precisam da informação. Usuário da informação, técnico científica, pesquisadores de ciências básicas, pesquisadores de planejamento, das ciências aplicadas, técnicos, professores, estudantes, redatores, relatórios, jornalistas, público em geral, historiadores, etc. Tipologia necessária da informação. A necessidade da informação de pessoas e grupos, segundo lei Kodak, pode ser dividida em função de conhecimento, valor filosófico intrínseco e uma necessidade que deriva do desejo ao saber de Aristóteles, da ação do valor prático do instrumental de uma necessidade derivada da necessidade material que é exigida para a realização das atividades humanas e profissionais pessoais para ir a um lugar a outro, como jantar, dormir e reproduzir-se, informação que permanece sendo meio de desencadear uma ação com o objetivo e condição necessária para a eficácia dessa ação. O valor prático que pode ser dividido em valor de uso, valor para trocar e exchange valor. A necessidade humana é um estado de privação de algumas satisfações básicas em relação à informação e a necessidade que é definida com a procura da informação para satisfazer uma necessidade específica. Dos desejos, a carência da satisfação específica para entender a essa necessidade mais profunda. O desejo é o indivíduo que gostaria de ter, podendo ou não concluir suas necessidades. Das demandas são desejos de produtos específicos para respaldos, para habilidade de disposição, para comprá-los, que pode ser negativo, inexistente, latente, declinante, irregular, plena, excessiva, indesejada. A demanda que pode ser um indivíduo que expressa e pede indicativo para o uso em potencial. E do uso definido como o indivíduo realmente utiliza a matéria da informação, podendo ou não ter sido expresso. O estudo do usuário e da comunidade e o cliente. O estudo do usuário é a investigação objetiva que identifica a característica e interesse da necessidade dos hábitos da informação do usuário reais potenciais de um sistema de informação. O objetivo final do ponto da informação de um sistema de informação deve ser, pensando em termos de dados, informação e efeitos resultantes desse uso de atividade do usuário. Sua função mais importante do sistema é, portanto, a sua forma com a informação modifica a relação da realização das atividades necessárias ao uso não independente e influenciam-se reciprocamente de maneira complexa, mas a interdependência, as influências e determinação do comportamento do usuário e para suas práticas, o conhecimento da necessidade da informação que permite compreender porque as pessoas se envolvem em um processo de busca de informação, exigências oriundas da sua social, exigidas para o saber da comunicação, do lazer, entre outras. Na necessidade da informação diferencia as necessidades físicas que se originam-se e as exigências resultadas da natureza, como dormir, comer, etc. O estudo do comportamento da análise, necessidade da informação do usuário, determinado serviço que determina avaliar, criar condições para melhorar serviços oferecidos, como exemplo, conhecimento, meios pelos quais a informação flui sobre o grupo de técnicos das circunstâncias em que ocorre a transferência da informação do conhecimento dos não usuários dos serviços oferecidos.